Para ouvir aquela voz dentro de você, não a sua consciência, mas o sussurro frio que insiste em te arrastar para baixo. Aquele pensamento destrutivo que não é seu, aquele impulso que sabota a sua paz, aquele vício que parece ter uma força própria. E se eu te dissesse que muitas vezes essa não é apenas a sua mente? E se fosse uma batalha silenciosa, travada no campo invisível da sua alma? O Livro dos Espíritos revela a verdade sobre a obsessão espiritual, uma realidade que nos cerca, mas que podemos e devemos dominar. A obsessão não é a possessão dos filmes de terror, é a influência persistente de um espírito imperfeito sobre um indivíduo. Allan Kardec, na questão 459, nos alerta: os espíritos agem sobre o mundo moral e sobre o mundo físico, agem sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. O obsessor é, na maioria das vezes, um espírito que ainda se compraz no mal, que guarda rancor ou que simplesmente encontra prazer em perturbar. Essa influência se manifesta de forma sutil, na irritação sem motivo, na tristeza inexplicável, na repetição de erros que você jura não cometer mais. É a voz externa que se disfarça de voz interna. O ponto crucial é: o obsessor só consegue agir porque encontra em nós a porta aberta, e essa porta é a nossa sintonia. A obsessão é um fenômeno de afinidade moral. Atraímos os espíritos que vibram na mesma frequência que nós. Se cultivamos o ódio, a inveja, o egoísmo ou o vício, estamos sintonizando a estação dos espíritos que se alimentam dessas energias. O Livro dos Espíritos classifica a obsessão em 3 graus. Simples, onde o espírito apenas incomoda com sugestões. Fascinação, onde ele cega a vítima para o erro, fazendo-a acreditar que está certa. E a mais grave, a subjugação. A subjugação é a paralisação da vontade. O espírito domina a pessoa, forçando-a a agir contra a sua própria razão. É a perda do livre-arbítrio temporária, mas devastadora. Mas lembre-se, a obsessão só se torna subjugação quando a vítima, por fraqueza ou negligência, entrega sua própria vontade. A chave para a libertação está em reverter essa sintonia. A doutrina espírita não nos deixa desamparados. O antídoto para a obsessão é a reforma íntima. O obsessor não tem poder sobre a sua vontade. Ele só tem o poder que você lhe concede. O primeiro passo é o reconhecimento e a mudança de vibração. Cultive o bem, a caridade, o perdão. Onde há luz, a sombra não pode permanecer. A prática do Evangelho no lar e a leitura edificante elevam o seu padrão vibratório. A prece é a nossa conexão direta com os espíritos superiores. É o pedido de auxílio que nunca é negado. A prece sincera e a firmeza de propósito são o seu escudo mais forte. E o mais importante, a vigilância. A ponto, vigiar os pensamentos, as palavras e as ações. Não dar guarida ao mal é a única forma de fechar a porta que o obsessor encontrou. A obsessão é um alerta, um convite para olharmos para dentro e corrigirmos o que nos torna vulneráveis. Somos espíritos imortais, dotados de livre-arbítrio. Nenhuma força, visível ou invisível, pode nos dominar se a nossa vontade estiver firmemente ancorada no bem. A batalha é real, mas a vitória é certa para aquele que escolhe a luz. Você é o senhor do seu mundo mental. Depois de compreendermos tudo isso, depois de entender que a obsessão não é fantasia, não é exagero, mas um fenômeno real, baseado na sintonia do nosso próprio campo mental, é natural que surja a pergunta: o que eu faço agora? Como inverter a vibração? Como fortalecer a vontade?
Como fechar as portas que a influência espiritual encontrou? A resposta é a mesma que os espíritos superiores sempre nos ensinaram: a prece. A prece não é um ritual vazio. Ela é uma tecnologia da alma. É o momento em que mudamos a sintonia, em que nos ligamos às inteligências superiores, em que abrimos o coração para receber auxílio e, ao mesmo tempo, fortalecemos nossas próprias defesas espirituais. Por isso, depois deste vídeo explicativo, depois de entender a causa, o mecanismo e a natureza da obsessão, é hora de dar o passo mais importante: elevar o pensamento, sair da teoria e entrar na harmonização real, porque nenhuma explicação tem poder se a alma não se coloca na luz. A oração que você vai ouvir agora não é apenas uma sequência de palavras. Ela é um convite para reajustar sua vibração, para atrair proteção, para despertar sua força interior e para restabelecer a paz que muitas vezes fica abafada pelas influências do dia a dia, visíveis e invisíveis. Então, respire fundo, deixe o coração se aquietar e permita que a prece que vem a seguir toque aquilo que a explicação apenas iniciou, que ela alcance onde a razão não chega e ilumine aquilo que só o silêncio pode curar. Agora, seguimos com a oração. Senhor da vida, fonte de amor e sabedoria, eleva o meu pensamento até Ti, buscando proteção, clareza e serenidade. Que a Tua luz envolva minha mente, meu coração e cada parte do meu ser. Que Tua presença dissolva agora toda influência sombria, todo o peso emocional, toda energia que não pertence à paz. Amigos espirituais benevolentes, aproximem-se com suavidade. Harmonizem meu campo energético, fortaleçam minhas vibrações, acalmem meus sentimentos, que nenhuma força desequilibrada encontre eco em mim, pois desejo seguir somente na luz. Aos irmãos espirituais que ainda caminham na dor, no medo ou na confusão, ofereço uma vibração de paz, que sejam acolhidos pela luz maior, que encontrem orientação, que despertem para novos caminhos, que sintam libertação onde antes havia angústia, que percebam esperança onde antes havia sombra. Senhor, ensina-me a vigiar meus pensamentos, a manter disciplina interior, a cultivar silêncio, equilíbrio e fé, que eu não alimente ressentimentos, nem culpas, nem emoções que abram portas para perturbação, que minha alma permaneça firme na luz e que minhas atitudes irradiem serenidade. Abençoa este ambiente, abençoa este coração, abençoa este espírito, que a paz se estabeleça, que a luz se expanda, que toda influência negativa se dissolva agora, com suavidade e verdade. Guiado pelo Teu amor, sigo adiante, mais leve, mais forte, mais consciente e profundamente livre. Se você se identificou com esta batalha, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário sobre como a vigilância tem transformado sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais reflexões que iluminam a escuridão.